Boa tarde, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês com o professor Márcio Campos. Então, em primeiro lugar, você vai copiar o cabeçalho, tá? Se você vai copiar para o caderno, então copie o cabeçalho. Lembre-se que o texto não precisa você copiar no caderno. Se você vai copiar no caderno, é só o cabeçalho e o exercício, ok? Daqui a pouco eu mostro o exercício. Mas então vamos lá. A gente vai ver esse textozinho aqui bem interessante sobre a história de uma cidade chamada Savannah, que fica no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ok? O título do texto é What a Tree Has Seen. O que uma árvore viu. Ok? Tradução do título, então, seria O que uma árvore viu. Então, não se esqueça de colocar o nome da escola, o seu nome, a série, coloca só o número ali. Ó. Vamos supor que você é 7º ano. Você coloca só o número 7, bem grande aqui, ó. Só isso. E aqui você coloca a turma. Turma A, B, C e a data que você está fazendo a atividade. Ok? Muito bem. What the tree has seen. Before the city of Savannah, Georgia, was started, the live oak trees grew there. They spread wide and tall. They are called live oaks because they are evergreens. Muito bem, então temos aqui, ó, a primeira parte, o seguinte. Antes da cidade de Savannah, na Geórgia, começou, ou seja, antes de ela ter sido formada, antes que ela foi formada, the live oak trees grew there. Oak trees significa carvalho. Só que está no plural ali, ó, trees, árvores. Então são árvores de carvalho, ok? Mas eu vou falar aqui na tradução carvalho, ok? Fica melhor aqui na tradução, na pronúncia, aliás. Mas aqui está dizendo árvores de carvalho, ok? Então, antes de Savannah, na Geórgia, ser fundada essa cidade, a live oak trees grew there. Os carvalhos vivos cresceram lá. Grew there. Cresceram lá. They spread wide and tall. Eles cresceram largamente, amplamente e alto. Ok? Tall, alto. They are called live oaks because they are evergreens. Eles são chamados de carvalhos vivos porque eles são evergreens. Essa palavra evergreens significa perene. Ok? Ah, professor, mas eu não sei o que é perene. Vai no dicionário da língua portuguesa, tá? E vê o que significa perene. Em inglês, perene é evergreens, ou seja, sempre estiveram lá. Duradouro, eterno. Elas são para sempre. Essas árvores chamadas de carvalhos. When British settlers came in 1733, the live oak trees were there. James Oglethorpe was their leader. He helped to start the city of Savannah. They built wooden houses and schools. Oak is good wood to build with. It is a hard wood. Bem, nessa parte aqui é o seguinte, pessoal. Quando os colonizadores britânicos vieram, verbo vir no passado, vieram. Quando os colonos britânicos vieram em 1733, okay, the live oak trees were there. Os carvalhos vivos
estavam lá. James Oglethorpe was their leader. Então, Oglethorpe era o líder deles. Deles quem? Dos colonos britânicos. Okay? Ele ajudou a fundar a cidade de Savannah. Ele quem? Quem ajudou? Esse carinha aqui, ó, James Oglethorpe, ajudou a formar a cidade de Savannah. Eles construíram casas e escolas de madeira. Oak is a good wood. Oak é uma boa madeira para construir. To build, para construir. It is a hardwood. Ela é uma madeira dura, ou seja, uma madeira de lei. Hardwood é madeira de lei. Okay? Então, eles construíram casas e escolas. Eles quem? Os colonos britânicos. Okay? When more people came to Savannah, the live oak trees were there. Quando mais pessoas vieram para Savannah, os carvalhos vivos estavam lá. A group of Spanish Jews soon joined the British settlers. Then others came from places like Greece and France. People sold their goods in the market. Carriages drove by under the shade of the oak trees. Então, quando mais pessoas vieram à savana, os carvalhos vivos estavam lá. Um grupo de jesuítas espanhóis, brevemente ou mais cedo, se juntaram aos colonos britânicos. Um grupo de judeus espanhóis, tá? Um grupo de judeus espanhóis se juntaram aos britânicos, colonizadores britânicos. Então, outros também vieram de lugares como Grécia e França. As pessoas vendiam suas mercadorias, seus bens, mercadorias, no supermercado, ou no mercado. Supermercado não, desculpa. Mercado. Carriages, carruagens. As carruagens se dirigiam para debaixo elas iam para debaixo das sombras dos carvalhos. Shade. Quando os carros vieram, os carvalhos vivos estavam lá. Prédios históricos foram derrubados para criar parking lots. Então, quando um carro chega, quando os carros chegaram, precisou-se também de estacionamento, né? Parking, estacionamento. Lots, ou seja, muitos estacionamentos, ok? Então, os prédios históricos foram derrubados para criar estacionamentos. 7 caring women formed a group. 7 mulheres cuidadosas, ou seja, que tomam conta das coisas na cidade, elas formaram um grupo. Elas chamaram it The Historic Savannah Foundation. Elas chamaram o grupo, ok? Um grupo. Elas chamaram ele quem? O grupo. Elas chamaram o grupo de Historic Savannah Foundation, ou seja, Fundação Histórica de Savannah. Elas trabalharam para parar historic buildings, para frear, ok? Historic buildings from being destroyed. Elas trabalharam para frear a destruição dos prédios históricos. When the buildings were changed, quando os prédios mudaram, the live oak trees were there. Quando os prédios mudaram, os carvalhos vivos estavam lá. Alguns prédios se tornaram escolas, outros se tornaram casas. Alguns prédios foram deixados abandonados. Vou deixar só.
Now, agora, the homes and buildings in Savannah look different. Look é o verbo olhar, mas pode ser também aparentar, ok? Então, as casas e os prédios em Savannah parecem diferentes. As pessoas da cidade parecem diferentes também, too. But the live oak trees are still there. Mas os carvalhos vivos ainda estão lá. They do not look different. Eles não parecem diferentes. Eles estão ao longo das praças que ainda cobrem parte da cidade. Squares, praças. When visitors come, the live oaks are there. Quando os visitantes vêm, os carvalhos vivos estão lá. Some visitors write stories about Savannah in books. Alguns visitantes escrevem histórias sobre Savannah em livros. They make movies under the shade of these majestic trees. Eles fazem filmes debaixo da sombra dessas árvores frondosas. Some take pictures under the trees. Alguns tiram fotos debaixo das árvores. Outros se divertem com a vista, a visão. Others enjoy the view. Outros se divertem com a vista. The live oak trees remind us of a long time ago. We hope they will always be there. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. Os carvalhos vivos nos recordam um longo tempo atrás. Nós esperamos que eles sempre estejam lá. Nós temos esperança de que eles sempre estarão lá. A última frase. As they have been throughout the historic of Savannah. Ok? Então, eles têm sempre estado, ou sempre estiveram através da história de Savannah. Ok? Então, termina aí o texto. Aí você vai passar para o exercício. Ok? Você vai passar para a atividade que está lá no final da página. Aqui são as imagens, tá? Dessa história. Eu não comecei pelas imagens porque elas não estão muito boas, tá? Mas aí você vai ter que copiar ou pelo menos imprimir a folha do exercício. Começa aqui, exercise. Então temos uma imagem e uma palavra embaixo de cada imagem. A primeira imagem, a segunda, a terceira, como que você vai responder isso aqui? Você vai fazer o seguinte, você vai treinar a pronúncia, você vai escutar eu vou falar, e você vai escutar e vai tentar pronunciar. Quando você ficar fera na pronúncia dessas palavras, você vai gravar o áudio falando todas elas e enviar como parte da resposta. Ok? Vai ter a parte do áudio e da escrita. Vamos lá? Listen and point. Então, você vai escutar agora essa primeira parte. Ok? Primeira imagem aqui. Vou na sequência. Primeira, segunda, terceira. Ok? Oak tree. Oak tree. Try to repeat with me. Oak tree. Yes, the next. A próxima. Evergreens. Evergreens. A próxima palavra, market. Market. Carriages. Carriages. Historic buildings. Historic buildings. Próxima palavra, squares. Squares.